Vitória é nossa, amém? Estamos agradecidos a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade em sua casa. Que Ele possa nos abençoar muito nesse dia. Se você quiser marcar a leitura bíblica, que será usada nessa manhã, está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 ao 32. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 ao 32. Nós vamos louvar o nosso Deus cantando o hino de número 231. Já achei uma flor gloriosa. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja mesmo haverá a rosa de Sarão preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia, graças a Deus. Irmão Josué, por favor, nós vamos orar ao nosso Deus. Nós temos aqui um pedido de oração a favor de Antônio Gomes de Almeida. Se tem mais alguém em nosso meio que necessita de nossas orações, coloque na presença do Senhor nesse instante. Senhor Deus, Pai Celestial, neste momento, Senhor, nós entregamos cada pedido em Tuas mãos, pois sem Ti não somos nada, Senhor.
Só o Senhor pode resolver os problemas que nós não alcançamos. Entregamos agora a vida de cada irmão que não está aqui, o Senhor sabe o motivo. O Senhor abençoe aonde estiver, Senhor. Todas as pessoas na conexão, que está precisando da tua força, do teu Espírito, que o Senhor batize cada um com a palavra nesta manhã, Senhor. Nos proteja, abençoe este culto para que a mensagem fale no coração de cada um de nós, para que possamos sair daqui mais abençoados do que entramos, Senhor. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos dar lugar aos diáconos. Eu parei pra pensar que emoção vou sentir vendo Cristo voltar pra nos buscar. Que alegria será nossos olhos se cruzarem e a mim Ele estender sua mão. Que prazer será sua face contemplar. Que emoção sem igual eu vou sentir. Ver Jesus se dirigir e dizer aos que o aguardam: ó queridos, vinde a mim. Ao pensar na emoção de tocar em meu Jesus, o meu ser aqui transborda em louvor. Pois finda toda dor, desespero e aflição, quando Jesus nos estender sua mão. Que prazer será sua face contemplar. Que emoção sem igual eu vou sentir. Ver Jesus se dirigir e dizer aos que o aguardam: ó queridos, vinde a mim. Lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei
Aleluias, graças a Deus. Nós vamos continuar sendo abençoados ouvindo a voz do nosso profeta. Brother, sister, what's the matter with the world? Oi, irmão, irmã, o que há com o mundo? Why am I crazy? Porque sou eu louco? There's something wrong somewhere. Amen. Glory to God. Tem alguma coisa errada em algum lugar. The symphony is not in harmony with the sheet music. Glory to God. A sinfonia não está em harmonia com a música em folha. They're making church creed and everything else when it's the word supposed to be preached to be manifested. Hallelujah. Estão fazendo credo de igreja e tudo mais, quando é a palavra que deve ser pregada, ser manifestada. Something wrong with the directors. Then the whole band's mixed up and they don't know what to do. Alguma coisa errada com os regentes, ou então a banda toda está confundida e não sabem o que fazer. They're all funny. What happened? Estão todos raros. O que aconteceu? What this do? What this happened? How's that happen? Por que fez isso? O que isto acontece? Isto, como aconteceu isso? They don't know what to do now. Não sabem o que fazer agora. Scattered because it never come in harmony with the word. Dispersando, porque isso nunca entrou em harmonia com a palavra. That's what's the matter with our what we call last day revival. Esse é que é o problema com o nosso, o que chamamos de reavivamento do último dia. That's what's the matter with our Pentecostal message. Esse é o que é o problema com a nossa mensagem pentecostal. We got out of beat with the Bible. Went organized like they did back there. Saímos do compasso da Bíblia. Vamos nos organizar como fizeram lá no passado. She went off beat. Ela saiu do compasso. God have mercy. Deus tenha misericórdia. I wish I had words I could make it sink in. As it was that I could spit it open and pour it in. Eu queria ter palavras para poder fazê-la penetrar como foi, que eu pudesse abrir e despejar lá dentro. Can't you see, my brother, sister? It's got to be in harmony. Não consegue ver, meu irmão e irmã, que tem de estar em harmonia? The director's got to be with the word. O regente tem que estar com a palavra. When it says one thing, don't say something else. Quando ela diz uma coisa, não diga outra coisa. It'll give the wrong sign. Then the whole thing goes out of rhythm. Isso dará o sinal errado, então a coisa toda sai do ritmo. Right. Isso mesmo. God's word is a great sympathy. A symphony, rather. Excuse me. A palavra de Deus é uma grande simpatia, uma sinfonia, melhor dizendo. Desculpe-me. You must begin like he did in the music. Você deve começar como ele fez na música. You must begin with him. Você deve começar com ele. Notice, get in the rhythm of it. Note, entre no ritmo dela. Say, well, I joined church. That's not the rhythm. Diz, bem, eu me uni à igreja. Não é esse o ritmo. I did so. That's not the rhythm. Eu fiz tal. Não é esse o ritmo. I went up to the altar and I said, I believe Jesus Christ, Son of God. Fui ao altar e eu disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Satan does the same thing. Satanás faz a mesma coisa. That's not the rhythm. Não é esse o ritmo. See? You get out of swing. Veja, você vai do movimento ritmímico. What happened? O que aconteceu? Maybe some director told you shake hands and put your name on the book. Join our club, our organization. Talvez algum regente lhe disse, dê um aperto de mão e ponha seu nome no livro. Una-se ao nosso clube, à nossa organização. You're all out of swing. Você está todo fora do movimento ritmímico. Then when the real thing begins to happen out here amongst the little bunch, you'll say, well, what about that? They're out of harmony. Então, quando a verdadeira coisa começa a acontecer aqui no meio de um pequeno bando, você diz, bem,
E quanto a isso, eles estão fora de harmonia. Go back to the Word and see who's out of harmony. Volte à palavra e veja quem está fora da harmonia. See what God promised. Veja o que Deus prometeu. See what the composer said about it. Veja o que o compositor disse a respeito dela. See, you got everybody in your audience. Veja, você está com todos na sua audiência. That's the reason the world's looking around with É por isso que o mundo está procurando. the church ought to be looked upon as a bright shining star, a light that's setting on a hill that no man can outshine. No man can dim it. Quando a igreja deve ser observada como estrela brilhante, resplandecente, uma luz que está no monte, que ninguém pode brilhar mais que ela, ninguém condená-la. Num conjunto ou num coral, uma pessoa que sai do ritmo, ela prejudica toda a música. Mombrana, ele deixa isso aí muito bem claro. O regente, ele tem um ouvido muito afinado para ouvir a voz de cada um, a orquestra, para ouvir cada som de cada instrumento da orquestra. Ele tem um ouvido muito afinado para ver se alguém sai do ritmo, sai do compasso da música, ele sabe quem foi que fez, quem que saiu. E o Mombrana compara isso aí, esse regente, com o pastor da igreja. E tem que ser um homem especial para isso, para ser pastor. E ele tem que saber quando a coisa está fora do ritmo, fora do compasso que o compositor compôs. O compositor é Deus. Que coisa maravilhosa, muito maravilhoso mesmo esse assunto. Muito bem, hoje está fazendo um ano que o pastor Edmilson pregou aqui. E ele está conosco nesta manhã e ele vai pregar de novo, depois de um ano. Dentro de um ano, muitas coisas mudam. Até ele mudou, ficou mais velho. Só eu que fiquei mais novo e mais bonito, né? Ele ficou mais velho e mais feio. Você já viu ficar velho e ficar mais bonito? Então é só quem tem esse poder transformador, né, que fica mais novo e mais bonito. Muito bem. Eu achei que ele estava lá no escritório ainda, e lá no escritório é ruim para ouvir, mas já está aqui nas minhas costas. Pensei que era o pastor Abraão que tinha entrado aqui. Então, nossa continuação dos selos, eu queria que você abrisse aí no parágrafo 261. Eu queria comentar um pouquinho aí. Deus ocultando-se em simplicidade. Eu mandei encadernar umas coleções do selo, mas eu achei ela muito desconfortável. Presta atenção aí, Samuel. Essa impressão de Goiânia, ela fica mais volumosa do que a impressão dos Estados Unidos. Então, aí eu fiz essa aqui, depois que eu tinha feito aqueles lá, eu fiz essa aqui só com 5 livros. Aí vai dar 2 compêndios desse. Ele fica mais confortável para usar. Só que aí, por exemplo, você vai ter que carregar 2 quando precisar trazer a coleção toda, né? Mas aquele lá fica mais barato.
Aquele lá fica por R$40 e esse aqui vai ficar por uns 45. A diferença também é mínima. Os dois, nesse caso aqui, esse aqui é 2 compêndios. E, assim, como eu disse, a impressão de Goiânia dá uma diferencinha de sinônimo, por causa de tradutores desse da Voz de Deus. Às vezes tem pessoas que não têm dificuldade para acompanhar o estudo com essa de Goiânia, outros já têm, mas o sentido é o mesmo. Então, se alguém interessa, está ali como Home Center, né? Esse que eu mandei encadernar de Goiânia. Mas aí no parágrafo 261, falando sobre aquela sucessão sacerdotal. Sucessão sacerdotal. O Mombrani estava mostrando como que eles pensavam que Jesus viria. Como que eles pensavam, como que eles criam que Jesus viria. E, no entanto, Jesus escolheu uma moça de 16 anos de idade que nem era conhecida, nem tinha conhecimento. Era uma moça bem humilde, bem simples, e assim mesmo ainda estava noiva com um viúvo, um velho viúvo. Velho, assim, de 40 anos, né? Não é tão velho assim. E como que Deus escolheu aquela menina para trazer o seu filho. E eles se casaram logo que ela estava já grávida. E o velho viúvo, coitado, não era bem sucedido na vida, era um carpinteiro e que não tinha nem uma casa para morar. E quando foi aproximando o tempo dela dar à luz, eles não moravam em Belém, mas eles eram de Belém. E o governador lá exigiu que eles fizessem um alistamento. Esse alistamento que foi exigido lá era como se tirasse sua certidão de casamento. Então, naquela época, acho que os casais eram assim meio desorganizados, né? Casava só lá no religioso, sei lá como que era, e o pastor Edmilson sabe tudo isso. Esse professor, ele, teólogo, né? Então, teólogo, diz ele que é teólogo, não é teólogo. Então, eles tiveram que ir a Belém. E como ela estava já nos dias de dar à luz, ela passou mal lá em Belém, porque a promessa bíblica é que o Messias nasceria em Belém. E como eles moravam em Nazaré, aí o decreto do governo mandou eles para Belém. Chegou lá, aí eles não tinham casa lá, é claro, a família era de lá, eles tinham que alistar lá, mas não tinha casa lá e ninguém deu hospedagem para ele. Aí ele foi nascer numa manjedoura, aonde que os bezerrinhos nascem, os cordeirinhos nascem. Ele foi nascer numa manjedoura. Então é um trajeto assim muito, muito difícil para a sociedade daquele dia, muito contraditória com a teologia que eles tinham aprendido com Moisés. Porque na realidade você vai ver que eles tinham perdido o poder vivificador da lei, do ensinamento de Moisés, eles tinham perdido e estavam vivendo só da teologia. Isso que nos põe em aperto, porque nós não podemos ficar só com a teologia da mensagem. Nós temos que ter, Paulo disse, eu fui não com sublimidade de palavras, mas no poder e na demonstração do Espírito Santo. E é o que nós estamos mais carentes hoje, é do poder e da demonstração do Espírito Santo no nosso meio, isso é, da vivificação da mensagem no nosso meio.
Então, no página 261, ele diz: um homem não podia ser professor, sacerdote, a menos que tivesse nascido numa certa linhagem, após Levi. Agora, Jesus, a linhagem de Jesus, os pais terrenos que Jesus conheceu aqui, que Deus usou como para ser pais dele, de linhagem que eles eram? Era da linhagem de Davi, de Judá. Não tinha nada a ver com Levi. Parece que já era uma contradição para a própria lei deles, próprio ensinamento deles. E somente pense, o pai do pai, do pai, do pai, do pai, do pai, do seu avô, meu Deus do céu, foi sacerdote, ficando exatamente com aquela palavra no templo, dia e noite. Eles só ficavam naquela palavra no templo, dia e noite. Como sacerdote católico, ou o ministro, que é um ministro hereditário, se não me engano, o pastor Edmil sabe disso também, os metodistas, eles também têm essa linhagem sacerdotal, né? Eles também seguem isso. O pai, para esse ser sacerdote, o pai dele, o avô, o bisavô, teve que ser sacerdote, ser pastor, no caso, da linhagem metodista. Então, veja aí, como sacerdote católico, ou ministro, que é um ministro hereditário, hereditário é que passa de pai para filho, de linhagem, há certas igrejas, e assim por diante. Meu tataravô foi bispo metodista. Está aqui, Meu tataravô foi bispo metodista, meu avô foi bispo, e assim por diante. Está vendo? Seguindo a linhagem. Tudo isto viviam, olha aqui, tudo isto viviam na palavra, mas eles tinham formado sua própria maneira de fazer isso. Não pode estar acontecendo a mesma coisa com a mensagem de William Marion Branham hoje? Nós estamos há 50, 60 anos depois 50 anos depois da partida do irmão Branham. Será que não está acontecendo a mesma coisa com a mensagem? Olha aqui, mas eles tinham formado sua própria maneira de fazer isso. Aí por que existe ismos? É porque vão formando suas próprias maneiras de fazer isso, de aplicar a mensagem, de pregar a mensagem, de ensinar a mensagem. E uns têm que ser a leitura da mensagem, outros têm que só ouvir a voz do irmão Branham, só a voz do irmão Branham, outro tem que fazer isso, outro tem que fazer aquilo, outro não, eu só prego, não uso nem a mensagem para pregar. Eu só uso a Bíblia. Eu leio a mensagem lá, mas eu prego só usando a Bíblia no púlpito. Tem ismo de todo jeito. Como que nós vamos ficar no centro se nós não tivermos uma inspiração do próprio Deus na nossa vida? Nós sabemos, Deus tem nos dado graça para nos posicionar na maneira correta. Então, e seus filhos tinham aceitado a maneira que os pais tinham ensinado. E os seus filhos tinham aceitado a maneira que seus pais tinham ensinado. A tal ponto que os pais tinham ensinado fora da maneira verdadeira. Você já ouviu falar que se conta uma mentira e vai contando aquilo, vai contando, daqui a pouco as pessoas recebem aquilo como verdade? Porque foi transmitindo. Então, a maneira que os pais ensinaram, os filhos foram ouvindo aquilo, ouvindo até que tomaram aquilo. Você não lembra quando
quando Jesus falou sobre as tradições, os discípulos cobravam sobre a tradição dos anciãos. Então aquilo passa a ser uma doutrina, para ser uma ordem, e eles tinham feito uma tremenda organização disso, que quando o Espírito Santo tentou apresentar a verdade, eles não puderam recebê-la. Eles estavam tão envolvidos nas tradições dos pais, dos avós deles, que eles não aceitaram quando Deus apresentou a verdade para eles. É dessa maneira hoje, olha só, e é dessa maneira hoje. Não tem intenção de ser rude, mas é isso mesmo. É a mesma coisa hoje. Eles tornam isto tão complicado. Gente, Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quem começou essa obra? Quem começou esse trabalho? Foi o homem? Ou foi Deus? Se foi Deus, irmãos, é Deus que vai aperfeiçoar. Nós precisamos descansar mais em Deus. Se Deus tem que tirar homem da frente para ele aperfeiçoar a sua obra, ele vai tirar. E se ele vai tirar um homem da frente, ele vai colocar um outro, porque Deus usa os homens. Não vai usar máquinas. Tudo bem com as máquinas, quando você está ouvindo, assistindo um culto ao vivo, você está assistindo, você entra no Espírito, você dedica seu tempo para assistir um culto no Espírito, tudo bem. O Mombrana disse assim, ó, Deus não vai revolucionar, em outras palavras, Deus não vai revolucionar o mundo através da televisão. Por quê? Porque o diabo está usando a televisão. Então você vê que um pregador da mensagem nunca tem condição de colocar um programa na televisão, é altíssimo. Mas esse não é o meio de evangelismo de Deus. Então nós precisamos descansar mais em Deus. Vamos voltar lá quando nós convertemos. Quando foi que você converteu? Eu comecei a ouvir a mensagem eu tinha uns 10, 12, 11 anos de idade, quando eu comecei a ouvir a mensagem, lá em 1972, 71, 72. Quem que começou aquele movimento? Aqueles programas no rádio, na Universidade de Curitiba, na Anhanguera, na Jornal, na Clube, sei lá, tanta emissora que já passou esse programa. Até na Brasil Central já teve programação, Fé para Vencer. Então foi Deus que começou, Deus vai terminar, Deus vai aperfeiçoar. Agora, e se ele tem, o que eu estou querendo mostrar para vocês é isso, nós temos que descansar em Deus, nós temos que descansar no que o Mombrana ensinou, porque se foi Deus quem começou o trabalho, é Ele que vai aperfeiçoar. E se para Ele aperfeiçoar, Ele tem que me tirar de cena e colocar um vaso que Ele vai usar e vai trazer o aperfeiçoamento dessa igreja aqui, então Ele vai fazer isso. Eu sou responsável por essa igreja aqui. O pastor Edmilson é responsável pela igreja lá de Redenção. E cada pastor é responsável pela sua igreja. E Deus está usando cada um dos pastores a favor do povo. E se Deus tem que tirar algum de nós, seja aqui, lá, ou aonde quer, em qualquer parte do país ou do mundo, é Deus que vai fazer, porque a obra é dele. Você crê que foi Deus que começou? Então eu tenho que ficar firmado nisto. Eu preciso ficar firmado nisso. E é a mesma coisa hoje. Eles tornam isso tão... Para que complicar as coisas, gente? Para que fazer divisão? Eu só ouço agora a voz do irmão Brana. E está ficando cada dia mais amoroso, mais dócil,
mais humilde, não fala da vida de ninguém, não apedreja ninguém, não conta pecado dos outros, não sai esparramando cartinha com pecado dos outros. Gente, é uma bênção mesmo, é uma bênção. Eu estou sendo, olha, eu já estou quase, acho que eu já estou quase subindo no rabo sozinho, porque eu tanto ouvi a voz do irmão Brana e eu estou quase indo no rabo sozinho. Mas se ouvir a voz do irmão Brana, é isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos ouvindo a voz do irmão Brana. Então, o que deveria fazer isso conosco? É nos trazer a docilidade do Espírito Santo, é nos trazer a mansidão do Espírito Santo, a humildade do Espírito Santo na nossa vida. Aí nós vamos ser mais compreensivos, mais compassivos, nós vamos esconder as coisas erradas que nós sabemos do irmão, nós vamos esconder aquilo. Nós somos coniventes? Não, nós respeitamos o que o irmão Brana ensinou. O irmão Brana ensinou que nós deveríamos orar imediatamente quando nós soubéssemos que o irmão tinha cometido um erro. É isso que nós deveríamos fazer, é isso que nós devemos fazer. O que o profeta de Deus está nos levando é a ser manso, dócil, amável, afável, humilde. Então eu queria que essa gente aí que está trabalhando em cima de ouvir a voz do profeta, eu queria que eles que eles vivessem o que o irmão Brana ensinou, vivesse a palavra igreja. Parece que quando o irmão Brana fala que vai corrigir eles não aceitam não. Porque o irmão Brana falou na palavra igreja, se Deus está em seu coração, vocês quase não esperam aquelas portas se abrir para você entrar aqui e ter companheirismo com seus irmãos. Agora o ensinamento que vem, tirando o povo da igreja, isso é de Deus. Isso foi Deus que começou. Está contra Paulo, está contra o William Brana, está contra os princípios apostólicos, contra Pedro, João, aqueles 2 capítulos que você leu sexta-feira lá, um de Judas, outros de Pedro lá, em Vianópolis. Que Deus nos ajude a ver essas coisas. Quando aparecer esses ventos doutrinários, nós já enfrentamos tantos ventos doutrinários. E Deus nos guardou de todos eles. Vem ressurreição isolada, vem... Não, é tanta coisa que apareceu durante esses anos todos e Deus tem cuidado da sua semente eleita. Deus tem cuidado. Não vamos descansar nele. Então, eles ensinam exatamente como tem sido dito. Deus não tem neto. Deus não tem neto, não. Só Ivaldo Pedro, Edmilson, que tem. Mas Deus não tem. Sabiam disso? Deus tem filhos. E Ele tem filhas, mas não netos e netas. Todo homem tem que pagar o mesmo preço e vir da mesma maneira. Exatamente como seu pai fez, você deve fazer também. Fica essa pinceladinha. O que Deus começou, Ele vai terminar. E Ele tem a maneira certa, não precisa de nós preocupar. Amém? Então, eu prometi para o pastor Edmilson que eu passava para ele às 9h30. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos ser abençoados. Eu não sei se o pessoal dele lá em Redenção está em conexão. Se estiver, um abraço fraternal aí para a Igreja de Redenção. Deus os abençoe. Vamos ouvir o vosso pastor aí, o nosso pastor agora nesta manhã.
Senhor Deus, nós estamos agradecidos a Ti por ainda estarmos aqui. Sei que nós não temos condições de sustentar esta mensagem como ela é, sustentar esta Bíblia como ela é. Mas uma coisa estamos certos: o Senhor está nos sustentando em Sua palavra. O Senhor está nos dando força para crermos na mensagem, crermos nesta Bíblia Sagrada. A oração dos santos pode muito em seus efeitos, mesmo que haja aqueles que dizem que os milagres já passaram, mesmo que nós oramos e às vezes as pessoas não são curadas. O Espírito Santo do Senhor, em nosso espírito, em nossa alma, tem confirmado Marcos 16, tem confirmado Isaías 53, tem confirmado Salmo 103. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Nós ainda estamos aqui, Pai, sendo sustentados pelo Senhor, sendo sustentados por esta palavra. Ajude-nos, ó Deus, pela Tua misericórdia, não pelos nossos próprios méritos, mas ajuda-nos a chegar até o fim da nossa jornada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço humildemente que me ajude a falar somente aquilo que vai proporcionar a fé deste rebanho, proporcionar a fé perfeita desta igreja. Ajuda-me, Senhor, a ser fiel à Sua palavra, ser movido unicamente pelo Teu Espírito Santo, pelo Espírito que inspirou os profetas, pelo Espírito que inspirou os apóstolos e que ungiu a Jesus de Nazaré. Possa me inspirar, possa me ungir e inspirar a toda esta igreja, incluindo o seu pastor, ungir toda esta igreja, incluindo o pastor, ó Pai, os seus oficiais, trabalhadores que ajudam nesta obra. É a minha humilde oração. E aqueles que estão à distância, se porventura está nos acompanhando, que o Senhor seja com cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, amados. Bom dia, amados irmãos. Que o Senhor nos ajude em mais esta manhã, não é? Vamos nos colocar de pé. A Escritura, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 a seguir. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos,
não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Os irmãos podem se assentar. Enquanto o pastor Ivaldo estava aqui destacando esses parágrafos e lembrando desses ismos que existem, uma vez nós, usando a mensagem do irmão Brana, nós focávamos os movimentos denominacionais. Parece que hoje nós não temos que focar mais o movimento denominacional, mas as coisas que têm acontecido dentro da nossa própria casa, né? Nós estamos envolvidos com as coisas que têm acontecido entre aqueles que dizem ser da mensagem. Então, nós não estamos focando mais os ismos de fora, estamos focando os ismos de dentro. E que é mais complicado. Porque o próprio Jesus disse: eu não vim trazer a paz. Estranho ouvir Jesus falando desse jeito. Antes, porém, vim trazer a espada. E ele diz assim: que mais quer? O fogo já está aceso, doravante será. Sogra contra nora? E ele vai descrevendo e diz assim: pois o pior inimigo do homem está dentro da sua família, dentro da sua própria casa. E o interessante é que na sua primeira vinda, ele falou desse jeito. Na sua primeira vinda, quando ele disse que quem não comesse da sua carne e não bebesse do seu sangue, presta atenção, ele quem falou: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não tem vida eterna. Mediante a esta palavra surgiu 70 ismos, 70 pessoas, 70 obreiros, 70 homens, que tinham sido uma ajuda do ministério de Jesus em sua primeira etapa, em sua segunda etapa, e nesta hora em que ele declara ser a palavra, porque a palavra tem sido sangrada ultimamente, tem sido exprimida, tem sido crucificada. E foi diante desta situação que surgiu aqueles 70 que não quis andar mais com Jesus, e com certeza daqueles 70 saiu tantas ideias, tanta filosofia religiosa, tanta interpretação. E agora, será que já tem 70? Esses que tem, a gente já se sente incomodado. Será que vai ser preciso surgir 70 ainda? Vamos levantar nossa mão e dizer assim, diga comigo assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que caia 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Só não é atingido se permanecer no esconderijo do Altíssimo.
Só se estiver no esconderijo do Altíssimo. Onde o Altíssimo esconde, você deve esconder também. Onde Deus esconde, você deve esconder também. Ele esconde dos sábios entendidos. E é nisso que nós devemos esconder, do jeitinho que Deus escondeu, do jeitinho que Jesus escondeu. Não é legal, não é legal a pessoa se expor, a pessoa aparecer demais, não é legal. Infelizmente, esse sistema nosso, quando começou com televisão, eu lembro do pastor Adil chegar e dizer assim, eu não sei até onde isso vai parar. A televisão lá dentro da igreja de Goiânia. Sei se os nossos irmãos vão ficar toda a vida vendo eu, pastor Joaquim. Eu não sei. E, de repente, a coisa passou a novelas, a filmes. E existe um espírito hipócrita demais da conta. É o espírito que acompanha a igreja. O espírito que acompanha a religião. Ele é o espírito hipócrita. Pessoas tinham dificuldade de ver a televisão na igreja, mas lá na casa dele, ele tinha televisão lá, e lá era liberado, livre para... Não tinha o controle, né? E depois, a gente sabe aonde muitos foram parar com isso. Agora é a transmissão. Eu lembro do pastor Joaquim dizer assim, hoje nós estamos transmitindo através de via telefone, mas vai chegar um dia que nós vamos estar sendo transmitido ao vivo, imagem. Eu lembro disso. Foi profetizado. E aconteceu. Hoje nós estamos mandando imagem para o mundo todo. E eu não sei se isso está promovendo mais bem do que mal. Parece que isso está causando mais mal do que bem. E agora eu entendo porque o pastor Adil tirou a transmissão da igreja. Uma cidade como é a de São Paulo, naturalmente, é bem convincente ficar em casa assistindo os cultos do que vir para a igreja. Uma cidade tão vasta como aquela, tudo são coisas que estão sendo usadas mais pelo Espírito. Espírito é sentimento, é maneira de ver as coisas, é a atmosfera que as pessoas criam, clima, entendimento. Está sendo mais usado por espírito do mal do que para o espírito do bem. Até mesmo quando vai jogar como eles visam dinheiro e o estádio tem que lotar, eles não transmitem o jogo para a sua região. Por quê? Para que o povo venha para o estádio. É assim ou não? É a compreensão? Porque eles sabem que se mandar para todo mundo, eles não vêm para o estádio. Isso é os ímpios, as astúcias do homem, a inteligência do homem, né? Para a era de Sardo. Astúcia do homem. É o terceiro animal de Apocalipse 4, né? Que João viu. Astúcia do homem. Agora, Jesus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Está faltando muita prudência em nós, pastor. Então, eu volto a dizer, não é legal ficar se expondo demais. Não é legal. Mas eu não vou mudar nada.
Às vezes eu tenho que beber do mesmo cálice, embriagar com a mesma bebida. Mas com essa consciência, não é legal. Não é legal uma moça que quer casar, uma moça que quer ter um futuro, ficar se expondo na internet. Facebook e outras coisas mais que eu não entendo. Se expondo. Isso é uma hipocrisia grande demais. A moça, às vezes, está na maior raiva, na maior ódio, na maior transtornada, e quando vai mandar uma foto, e posta lá, e volta de novo a carranca. O rapaz entra no carrão lá e fica lá perto da caminhonetona, tira a foto, e na foto fica lindo demais o camarada, pode ser até careca. Eu uma vez, sabe o que fizeram comigo? Pegaram a minha foto, fez eu virar um menino, corpo de homem, rostinho de criança. Fiquei lembrando daquele tempo. De repente, voltou aqui, tio. Aqui, pai. Me fez eu ficar um velhinho que você precisa ver. É o futuro do senhor. O que esse negócio não faz, hein? E as pessoas, infelizmente, dão mais honra para esse virtual do que para a realidade. Mas que Deus nos dê discernimento, nos dê graça para valorizarmos aquilo que é real. Bater o pé no chão, encarar a realidade da coisa. Amém, igreja? Deus nos ajude. Então não é legal ficar se expondo demais, não. Não é legal nem ficar falando demais. O tolo, quando ele cala, todo mundo pensa que ele é inteligente, né? Quando ele começa a falar, todo mundo vê que ele é um bobo, ele é um tolo. Mas o irmão Brana disse aqui nessa mensagem, eu li ontem lá com a igreja de Jacaré, com o pastor Ivaldo, e eu queria ler mais esses mesmos parágrafos aqui com vocês. Perfeição, parágrafo 34. Perfeição, parágrafo 34. Então, é isso que Satanás faz com a coisa correta de Deus. Com as coisas corretas de Deus. O que ele faz? Ele a perverte. Satanás perverte a coisa correta de Deus. Pode escrever isso aí, ó. Satanás perverte a coisa correta de Deus. É correto isso? É. Então você vai analisar, vai ver que está pervertido. É correto isso? É correto pregar, é correto ir à igreja, é correto ter uma igreja, é correto casar, é correto trabalhar, é correto namorar, é correto adquirir dinheiro, ter dinheiro, é correto. Mas o inimigo trata de perverter tudo. Perverter tudo. Isso é o que Satanás está fazendo hoje com a real, genuína, com a verdadeira mensagem de Deus. Eu estou lendo a mensagem do irmão Brana, parágrafos 34, mensagem de perfeição. Perverte as coisas. Olha, como que o irmão Brana diz aqui, ó. Inclusive, escutar a voz do irmão Brana. Eu estava ouvindo a mensagem que eu preguei aqui, pastor Ivaldo, um ano atrás. Eu falei o que eu vou falar hoje, agora.
escutar a voz do irmão Branham é escutar a doutrina dele, escutar o ensinamento dele, não é propriamente a voz literal do irmão Branham. É uma doutrina nojenta essa questão de personalizar o homem. Nós não trabalhamos, nós não fomos ensinados pelo irmão Branham que nós não deveríamos e não devemos personalizar o homem. Dar honra a quem merece honra, é claro, nós devemos dar. Mas tira Deus do homem, o que o homem é, gente? Tira Deus do irmão Branham, o que o irmão Branham era? Tira Deus do José Branham, o que o José Branham é? Tira Deus do pastor Joaquim, quem é o pastor Joaquim? Tira Deus do pastor Ivaldo, quem é o pastor Ivaldo? Tira Deus de mim, tira Deus de você. Nós somos simplesmente aquela mulinha que Jesus desceu ali e que chamou a atenção de todo mundo, coitadinha da mulinha. A mulinha pensou que o povo estava olhando era para ela, mas o povo estava olhando era para quem estava usando aquela mulinha. É ou não é? Por isso que o irmão Branham pregou a mensagem, qual é a atração sobre a montanha? Era a mula? Qual é a atração dessa mensagem? É o William Marion Branham? Se fosse, Deus estava com ele até hoje aqui conosco. Se bem que há um espírito que lutou e tem lutado para fazer ele ressuscitar, para trazer a revelação dos selos, dizendo que não foi revelado. Mas nós fomos salvos, nós fomos livres disso. E parece que esse espírito acalmou. Agora, de uma outra forma, estão eles tentando trazer a ressurreição do irmão Branham outra vez. Agora com o objetivo de tirar nós da igreja e de calar nossa boca. De ignorar o quintuplo de Efésios, os quais Deus tem para a perfeição dessa noiva. Vocês estão entendendo, irmãos? O diabo tem trabalhado tanto para fazer as pessoas descrer do quíntuplo de Efésios. Porque o diabo sabe que é o quíntuplo de Efésios é que vai aperfeiçoar o rebanho. É o espírito da profecia, o espírito de profeta, apóstolos e evangelistas, pastores e mestres. Mas o diabo tem trabalhado e vai continuar trabalhando, porque ele sabe que esse é o material que Deus tem para nos aperfeiçoar. E é um milagre você ainda, diante dessa bagunça, poder continuar crendo na mensagem de William Branham, crendo nessa Bíblia Sagrada e crendo nos pastores. Eu não quero nunca deixar ser levado pelo espírito da incredulidade, para descrer desta Bíblia, descrer dessas literaturas, desrespeitar a família Branham, descrer no nosso apóstolo, descrer nos nossos ministros, da nossa convenção. Eu não quero isso. A pior coisa que existe na vida de um homem e de uma mulher é ele ou ela não poder acreditar em mais nada. Porque quando a pessoa não acredita em mais nada, ele se torna uma presa fácil do diabo. As pessoas podem falar assim, eu não creio em mais nada. Virou uma bagunça, não creio em mais nada, não creio nessa Bíblia. Alguém disse para mim assim, pastor, lá do banco, lá eu estava pregando, o irmão lá meio enfunado, sabe, que fica aí na internet, para baixo e para cima, esbiltando um e ouvindo o outro, ouvindo isso. Ele chegou lá e falou assim, pastor, fala para mim então, por que não tem o livro de Enoque na Bíblia? Fala para mim então, pastor, por que não tem o capítulo 29 de São Mateus?
Eu falei para ele, bem aqui, ele lá, eu falei assim, saber por quê que esses livros ou este capítulo não se encontra na nossa Bíblia, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que essa Bíblia vai julgar o livro de Enoque que está circulando na internet. Essa Bíblia vai julgar esse capítulo 29 de São Mateus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas o tema principal da nossa fé é somente crer. E tudo é possível aos que creem. Se você crê, você vencerá o diabo em cada uma de suas manifestações. Mas vamos continuar aqui com a mensagem? Ele disse assim, ó, ele perverte, faz outra coisa e faz parecer com algo que não é. No mundo hoje, descobrimos que há um povo. A Bíblia prediz isso. 3 classes de pessoas. Uma delas é o frio, duro, formal e indiferente. Essa é uma classe de crente. Duro, frio, formal, indiferente. Nada o comove, não existe nada que você prega que penetra nele, que entra nele. Duro, formal, frio. Frio, sabe aquela pessoa fria? Fria tudo. Fria. Indiferente, você está falando, você está pregando, você está lendo a Bíblia. O doente está sendo ressuscitado. O povo está correndo e está gritando gol. O povo está frio, indiferente. E não é só na igreja, não. Em qualquer lugar ele é frio. Formal ainda. Mas isso é. Mas isso é. Eles simplesmente seguem em frente. Não é mais do que pertencer a uma loja. Eles vão à igreja. Fala um pouquinho sobre isso. Fala um pouquinho sobre o Senhor e assim por diante. Voltam, mas sem nenhuma verdadeira experiência do novo nascimento. Sem nenhuma experiência do novo nascimento. Ah, Jesus, dá graça para nós. Amém? Quando nós lemos a Bíblia, o apóstolo Paulo nos responsabiliza demais da conta. Ele diz assim, examine-se o homem a si mesmo. Enquanto você ouve a palavra, enquanto você está escutando o pastor pregar, enquanto você está vendo a exposição da mensagem, você deve e nós devemos examinar a nós mesmos e comer do pão e beber do vinho. O vinho é estímulo, né? Que a mensagem proporciona. O pão é a palavra. Jesus expressou isso. São Mateus 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Comer desse pão. É ruim, irmão, a gente ver pessoas que vêm à igreja, não comem a mensagem, não bebe o vinho, não deixa o vinho, o Espírito Santo, vivificar a mensagem, o pão na vida dele. Vem para a igreja, ao invés de ouvir a mensagem do pastor, fica ouvindo o pastor.
Aí não come. A mensagem não é do pastor. O pastor está simplesmente entregando o pão, que é de Deus. Não, mas não come porque está intrigado com o pastor. Não come. O pão não torna parte da vida dela, da vida dele. Examine-se a si mesma diante do que você ouve e vê se você nasceu de novo. Você já constatou se você nasceu de novo? Eu escrevi aqui, um homem que nasceu de novo e que tem o Espírito Santo. O que é que flui da vida desse homem? O que é que flui da vida desta mulher? Que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo. O que flui? As 7 naturezas do Cordeiro flui. Flui. As 7 naturezas do Cordeiro flui de um homem que nasceu de novo, de uma mulher que nasceu de novo, de um homem que tem o Espírito Santo, que nasceu de novo. As 7 naturezas do Cordeiro flui. Aí você vai comendo o pão que está sendo colocado na mesa, nas escolas, nos cultos de quarta-feira. Aí você vai comendo o pão e analisando. Eu já nasci de novo. Essa mensagem me levou para um novo nascimento. Eu já nasci de novo. Eu tenho o Espírito Santo. O que eu estou fluindo? Porque conhecimento, o povo de Deus lá no livro de Jeremias foi destruído por falta. Mas nós ouvimos o pastor falar aqui que o conhecimento precisa ser vivificado pelo Espírito Santo. Porque senão, irmãos, entra por um outro caminho, o caminho da jactância. E segundo Salomão, o conhecimento, a sabedoria faz a pessoa ficar inchado. Fica inchado, inchada. Deus tem misericórdia de nós. Pastor Livaldo, no seu destaque aqui, ele falou que quando Paulo ia ter com as pessoas, ele não ia com sublimidade de palavras, mas o conhecimento que ele adquiriu aos pés de Gamaliel, ele disse que usou aquilo como um esterco para adubar a revelação que lhe foi dada depois de 3 anos e meio, quando ele se separou para aprender do Espírito Santo. Porque uma vez que ele foi para o deserto para desaprender o que ele havia aprendido, ele voltou para estar no meio das mesmas gente. Então ele tinha que usar o conhecimento que eles tinham como esterco. Ele não podia ignorar o conhecimento que eles tinham, como nós não devemos ignorar. Somos às vezes muito hipócritas quando nós ignoramos a psicologia, quando nós ignoramos a sociologia, quando nós ignoramos os estudos das tradições, como alguém faz essa ignorância, essa estupidez, dizendo que a Bíblia não pode ser traduzida. Então, se ela não pode ser traduzida, você tem que estudar todas as línguas do mundo. Ou então especializar pelo menos na língua original, que é o hebraico, o aramaico e o grego. E aí, como é que faz? Então nós não podemos ignorar os tradutores. Precisamos botar o pé no chão e largar muita besteira, é verdade ou não? Precisamos de ir para a escola. Precisamos de concordar lá, na hora de fazer a prova, quando a professora passa a prova lá, segundo os ensinos lá, temos que fazer lá, senão nós bomba. Usar do mundo como se fosse do mundo. Mas na hora de afirmar, você morre, mas não nega a palavra de Deus.
Oh, Jesus, dá graça para nós. Examine-se o homem a si mesmo, e coma deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, toma para si o quê? Condenação. Gente, a pessoa vem na igreja, ouve os ensinamentos, falando todos os dias, e vai e faz tudo errado. É muito mais condenado do que aquele que não conhece isso aqui, ó, que não conhece a Bíblia. Faz sentido ou não faz? Tem gente que come, e para não sofrer o efeito da comida, vomita. Bebe, e para não sofrer o efeito que é, vai lá e vomita. Tem muita gente assim, na mensagem. Vomita. Não sofre o efeito da comida, mas deixa ela entrar para o seu interior. Aleluia. Ser purificada e bombeada pelo seu sangue, pelo seu coração. Mas o profeta irmão Branham continua dizendo aqui, alguns deles alegam isto, parágrafo 37. Mas suas vidas provam que não é assim, vem? Agora, isto está de um lado bem longe. E agora, aqui embaixo, do outro lado, aí vem os fanáticos. E a real, verdadeira igreja, Jesus disse que seria tão parecido com os fanáticos, os verdadeiros seria tão parecido, que o falso seria tão parecido com os verdadeiros, que se possível fosse, enganaria até o próprio eleito. Agora, muitas pessoas assim que veem o fanatismo misturado com o verdadeiro, irmão, dá glória a Deus por ter nós uma mensagem como essa, gente. Olha aqui, olha aqui. Isso aqui te ajuda? Olha como é que o irmão Branham diz, Muitas pessoas, assim que veem o fanatismo misturado com o verdadeiro, o fanatismo misturado com o verdadeiro, eles dizem, isso não tem nada. Segue em frente. Vejam, essa foi a mesma coisa que os fariseus fizeram. Satanás não brinca na tentativa de perverter isso. Ele não está brincando. Nós é que brinca, irmão. Nós, eu estou falando à igreja, nós é que brincamos com as coisas. Às vezes, por você não ter maldade, você não emite maldade. Você não tem malícia, você não emite malícia. Viu, pastor Ivaldo? Não é assim? Não tem maldade, aí você não emite maldade. Não tem malícia, não emite malícia. Torna-se fácil de você colocar o pé no laço. Por quê? Porque você, como é uma pessoa que inspira confiança, você acha que todo mundo é de confiança. Aí confia em todo mundo, aí vem as decepções, né? Aí vem as frustrações. Mas é porque você não é maldoso, não tem maldade, não tem malícia. Por isso que você precisa de um pastor. Por isso que o rebanho precisa de um profeta. E eu vou falar uma coisa para vocês. Antes de vocês terem um profeta, vocês precisam ter um pastor.
Não alimenta esse espírito aí, aí que está aí, ó. O meu pastor é o William Brana. Eu queria saber se ele tivesse vivo hoje. Porque ele mandava ficar ao lado de Neville. Fica ao lado do irmão Neville, ele é o nosso pastor. Quando eu vou pregar em outras igrejas, ele dizia, eu não entro nem em doutrinas, porque as doutrinas é o pastor. Primeiramente é o pastor que tem que receber a doutrina. Quer receber a doutrina que o profeta tem, para você entregar para o seu povo? Mas o irmão Brana nunca invadiu privacidade de ninguém. O irmão Brana nunca invadiu igreja de ninguém para implantar a sua doutrina, a sua ideia. Ele respeitou a porta do rebanho. Por quê? Porque ele sabe que isso é Bíblia. Agora, muitos aí se dão de mestre, de profeta, e passa por cima, dizendo que o povo é de Deus. Olha, se é de Deus, Deus vai tratar com o povo dele através da coisa correta, não é de um lado pervertido, não. Amém? Mesmo que alguém não goste do que eu estou falando, mas eu estou pregando o que eu creio também. Depois o pastor Ivaldo faz suas considerações. Olha, muitas pessoas, ao ver, mas Satanás não brinca na tentativa de perverter isso. Ele está tentando perverter essa verdade. E esse fanático aqui está tentando personificar aquela verdade, vem? E aí está a sua linha de perigo, bem aí. Agora, nos convém ser espirituais. Vocês podem dizer amém? Vamos, diga comigo assim, nos convém ser espirituais. Ser a palavra. E qualquer coisa que levantar fora, contrário à Bíblia, esse é o profeta de Deus, contrário à palavra, então jogue de um lado. Essa é a razão que muitas das vezes eu sou rígido, o Bruno era duro, por causa disso. Mas tudo tem que vir. Eu anotei no nosso encontro essa frase aqui, ó. Tem que vir pelo Espírito, manifestado pela palavra e confirmado pelas obras ou pelos frutos que produz. Vocês entenderam? É destaque do encontro. É destaque do nosso encontro. Então, repita de novo comigo essa frase. Participa comigo. Tem que vir pelo Espírito, manifestado pela palavra e confirmado pelas obras ou pelos frutos. Os frutos que produz. Não é pelos frutos que nós conhecemos as árvores. E foi dito, um homem que tem um novo nascimento, uma mulher que tem um novo nascimento, um homem que tem o Espírito Santo, uma mulher que tem o Espírito Santo, o que é que flui da vida dele, da vida dela? Uma vez que a mensagem que o irmão Brana pregou, nos posiciona, nos ensina a nos posicionar como filhos de Deus, não como netos, como nós ouvimos, mas como filhos. Nos posiciona como filhos, não como netos, tendo a sua própria experiência.
Agora, irmãos, a mensagem nos chama de noiva palavra, não fala assim? Noiva palavra. O Espírito Santo está, não vou usar o termo como muitos usam em relação a esse ou aquele, doidinho, né? Mas o Espírito Santo está buscando ocasião nas nossas vidas para vivificar o que nós já conhecemos, vivificar o que nós já ouvimos, vivificar. Mas as minhas dúvidas, as nossas dúvidas, nós ainda somos muito incrédulos, e com razão. E com razão. Por causa dos boatos, por causa dos acontecimentos. Mas o Espírito Santo, eu repito, está numa vontade tão grande de vivificar a sua palavra nos nossos corações, nas nossas vidas, de fazer com que a sua palavra, a mensagem dele, se torne real. Se torna real. Se nós voltarmos um pouquinho na Bíblia para o Pentateuco, vocês sabem quais são os livros que compõem o Pentateuco? As irmãs sabem? Quais são os livros que contêm o Pentateuco? Os homens, os irmãos sabem? Os 5 primeiros livros da Bíblia. E o que eles significam? E por que que as coisas foram colocadas na Bíblia do jeitinho que foi colocada? E não foi colocada outras, nós afirmamos aqui. Porque a própria Bíblia fala de muitos outros livros e de muitos outros profetas que existiam nos tempos desses profetas que nós os conhecemos, como profetas maiores, como profetas menores. Chamam de profetas menores porque escreveram menores livros, né? Mas Gênesis, o irmão Brano fala assim, por que Gênesis está lá no começo da Bíblia? Porque Gênesis, o significado dele é princípio, né? E tudo que começou lá no livro de Gênesis, o irmão Brano diz que está tudo aqui no Apocalipse agora. O começo das coisas que não presta lá no livro de Gênesis, está tudo aqui, inclusive a serpente de Gênesis capítulo 3, está aqui no Apocalipse. Quando o diabo vai ser amarrado, está escrito, o dragão, a antiga serpente e o diabo, que é Satanás, ou Satanás que é o diabo. Está aqui no Apocalipse. Você vai lá no Velho Testamento, lá tem a Jezabel, lá tem o Acabe, lá tem o Saul. O rei? Não, Saul, né? Não, o que casou com... O profeta que vendeu, Balaão. Lá no Velho Testamento, está aqui no Apocalipse. A doutrina de Balaão, a doutrina de Jezabel, está aqui no Apocalipse. Mas aí você vê, Gênesis, o livro do começo. Êxodo, o livro da saída. Números, o livro do deserto. Olha, você tem também o seu começo, a história do seu começo. Você teve a sua saída, ou não? E você teve os seus momentos do deserto, ou não teve? O Jesus teve. São Mateus 4 diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Deserto fala de solidão.
Deserto fala de uma experiência de sobrevivência. É claro que muitos nessa fase morrem, com sede e com fome, mas Jesus resistiu tudo, aleluia, inclusive as tentações do deserto, porque o irmão Branham disse que no deserto as pessoas são fadadas a ver miragens, e muitas delas perdem o sentido por causa do sol causticante. Mas saiu do deserto, nós temos o livro de Levi. Levi fala de quem? Fala do sacerdote que se coloca ao seu lado e que faz sacrifício por você, que intercede por você. Mas de vez em quando, ou de vez em sempre, precisa de Deuteronômio entrar em cena, que é a repetição de tudo aquilo que Deus deu para eles na saída. Quando você aceita Jesus, vem para a mensagem, primeira coisa que você ouve, antes de se batizar, são os requisitos que você precisa preencher. Aquele básico, não é? Não tem um básico? Quando você desce as águas, antes de você ser batizado, não tem um básico. O ministrador não fala para você, o batismo é em nome do Senhor Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo é o próprio Deus manifestado em 3 etapas. Você deve ser dizimista, porque todo dizimista é filho de Abraão, todo filho de Abraão é dizimista. Não foi assim que foi ensinado na hora da sua saída, da sua arrancada? Olha, você tem um compromisso de estar nos cultos. Nós temos culto aqui na quarta, na sexta, no domingo pela manhã, no domingo pela noite. Temos todo mês a Santa Ceia do Senhor. Você agora vai ser introduzido no corpo. E por onde quer que você for, você está representando essa igreja, você estará glorificando essa igreja, alegrando essa igreja, mas o seu comportamento vai entristecer essa igreja vai ser blasfemada pelo teu mau comportamento. Então você, a partir de então, vai ser um representante da nossa fé, dessa igreja, é membro desse corpo. Seu pastor é o fulano de tal, ele que está aqui para orar por você, para te ensinar. Essa é a arrancada. Mas aí você passa pelo deserto. Eu lembro, irmão, de um sujeito que veio ao culto, veio à igreja, e enquanto pregava, as pessoas vieram à frente aceitando Jesus, e ele ficou lá relutando para não vir, e pensando isso, aí pensa na namorada, pensa no pai, pensa na mãe, pensa nos funcionários da empresa, pensa nos amigos, como é que vai ser o futebol agora, fica relutando, mas eu quero, eu preciso disso que eu ouvi, e fica lá, até que por último ele foi, e o pregador orou por ele, pegou o nome dele, o endereço e tudo, a turminha ali. E ele saiu da igreja, ele deu esse testemunho, ele saiu da igreja pensando assim, agora esse povo não vai parar de ir na minha casa, vai virar uma lambança na minha casa. Por isso que eu não queria aceitar, do jeito que eles me trataram aqui, amanhã está lá na minha porta. Só que, passou uma semana, ninguém foi. Passou 2 semanas, ninguém foi. Passou 3 semanas, ninguém apareceu, ninguém foi atrás. Ele já diz assim, esse povo não tem amor. Esse povo, pegou meu nome, pegou meu endereço, aceitei Jesus lá com eles, e eles não aparecem. Passou 1 mês, ninguém foi. Sabe de uma coisa? As pessoas não sabem o que quer muitas das vezes. Elas não sabem o que querem. Uma hora ele pensou que as pessoas iam estar sempre lá, e ele não queria que as pessoas fossem. Como as pessoas não foram, ele começou a murmurar, dizendo, esse povo não tem amor, não vem. Mas você não queria que eles viessem.
Agora já está reclamando porque não veio. Meus queridos, vai passando por essa história de Israel. Êxodo, Número, Levítico, santuário, igreja. E o Deuteronômio, hein? Que é a repetição das leis. Nós, por isso, não devemos nos cansar de falar as mesmas coisas, repetir constantemente os rudimentos e aquilo que nos leva à perfeição. Não devemos nos cansar, porque aquele povo que saiu do Egito e que veio vindo durante aqueles 40 anos, muitos deles pereceram no deserto, na trajetória da viagem, mas muitos deles próprios nasceram outras pessoas que não participaram como eles participaram lá na saída. Mas por essa razão é que houve necessidade de Deus trazer a repetição das leis. Vocês estão entendendo por que precisa de haver Deuteronômio? Precisa do pastor pregar as mesmas coisas. Mesmo depois que eles entraram na terra de Canaã, né? Eles tiveram que continuar na luta, na peleja, na batalha. Queridos irmãos, agora em nosso terceiro êxodo não é diferente. Vocês sabem rezar o Pai Nosso, orar, né? O Pai Nosso, sem errar, porque tem muitos de nós que falamos que sabemos cantar o hino nacional e quando vai cantar erra, né? Quem sabe cantar o hino nacional aqui direitinho, sem errar? Brasileiro, sabe? E o Pai Nosso, que é o do crente, né, do cristão, sabe? Sem errar. Quem sabe levanta a mão? Sem errar. Qual é o primeiro mandamento dos 10? Quantos mandamentos foi dado lá? No livro de Êxodo, no capítulo 20, quantos mandamentos foram dados lá? Quantos? Foi 12? 10? E o primeiro? É não ter outros deuses além de mim, diz o Senhor Jeová. É não ter outros deuses além desse que tirou Israel do Egito, desse que tirou você, te convenceu do pecado, da injustiça. Aleluia, glória a Jesus. Quantas pragas que caiu lá no Egito? 10? E qual foi a primeira? Água e sangue. E qual foi a última? E o irmão Brana diz que essa última praga que caiu lá, nesse nosso terceiro êxodo, é a última praga que cai na terra. É o cavaleiro do cavalo amarelo. Você vê como a mensagem ela está entrelaçada na outra assim? Faz sentido ou não? Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meus queridos. Pastor Ivaldo. Graças a Deus, amém? Ele tem hora que ele fica agitado, mas depois ele acalma, né? E terminou tão na calmaria, né? Mas o cavaleiro ficou montado lá no cavalo amarelo, viu, Aline? Esse é o último.
Eu achei que ele ia te perguntar qual que era o primeiro. Se ele soubesse daquilo que você me falou ali fora agora, do cavaleiro, hein? Ele tinha te perguntado. Mas é Ebenezer. O nosso abraço aos irmãos aí na igreja de Bonfinópolis, e hoje o nosso companheirismo começa às 15 horas, se o Senhor nos permitir, aí em Bonfinópolis. Hoje vamos tratar de vícios. Ixi, meu Deus do céu. E Vianópolis, nosso abraço também nesta manhã. À tarde, o pastor Abraão tem domingo que ele vai para as fazendas, para as roças, e ninguém consegue falar com ele, ele some, desliga o telefone para ninguém amolar ele, né? Mas eu acredito que ele vai estar no culto hoje à noite aqui, pastor Abraão. Então, aí vocês em Vianópolis, vocês já sabem como que é o procedimento. Deus abençoe, um abraço fraternal. Irmão Clébito e sua família em Bonfinópolis, irmão Valdivino e irmã de Marina, e irmão Sóstenes e família. Sóstenes é genro do irmão Valdivino e filho do pastor Edmilson, lá em Alexânia. Eu só vou acreditar que ele vem cá depois que ele vir. Enquanto ele não vir, eu não acredito. Né? É difícil, né, gente, não acreditar muito assim nas pessoas, né? Mas, quem sabe? Irmã Isis e Bruno na Fazenda Olaria, irmão Geraldo e Selma na Fazenda Santana, irmão Jericó, irmã Divina, e mas tanta gente que se eu pudesse lembrar de todos agora, né, que não tem como comunicar, mais 14 conexões não identificadas. Um abraço fraternal a todos, Deus os abençoe, vamos ficar de pé, à noite, mais um culto abençoado. Se o pastor Abraão não aparecer, então vocês vão ouvir uma mensagem muito gostosa do encontro. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo que nós acabamos de ouvir. Estamos no apagar das luzes, oh Deus, e quando nós vemos essas aplicações, a primeira praga que caiu no Egito, a última praga, o cavaleiro do cavalo amarelo, nessa euforia da morte espiritual que caiu no mundo. Ó Deus, como a ciência ela desenvolveu, ela teve um aceleramento terrível e um esfriamento espiritual na vida das pessoas. E nós, os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, estamos lutando com toda a força que há em nossos corações contra todos os poderes malignos e influências malignas. E que o Senhor nos dê graça, Pai, para continuar firme, sustentando esta palavra que acabamos de ouvir, Senhor. Dá-nos graça para colocar em prática e que a manifestação do Filho de Deus manifeste em cada coração que tem se humilhado em sua presença, que o Senhor afasta de nós toda impureza, tudo aquilo que estorva a atuação do Espírito Santo em nossa vida, incredulidade, seja o que for, e nos dê essa fé genuína na palavra. Humildemente nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus vivo. Amém. Obrigado, irmão Isaac. Olha, nós temos agora uma semana hoje é o último domingo do mês de agosto, né? Domingo que vem já é o primeiro domingo de setembro. Então, a mensagem é respeito para o próximo companheirismo. Eu acredito que todo mundo já está com ela na ponta da língua, né? Mensagem de respeito para o próximo companheirismo aí, domingo próximo. E o irmão Manassés pediu para relembrar a igreja que a nossa mensagem do companheirismo de domingo próximo é a mensagem de respeito. Um abraço fraternal e que a graça do Senhor seja com cada um de vós. Deus os abençoe. Cumprimente um ao outro e até a tarde, se o Senhor nos permitir. Deus os guarde,
no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui chegamos pela fé.